Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje aqui, nesse dia muito especial, um casal de amigos de anos. Eu cheguei a pegar esse cara no colo. Hoje não sei se consigo pegar de novo. Não, acho que não. Acho que não. Acho até que eu levanto ele, mas tem que ser sempre abraçadinho, né? Porque o bicho, ele era bem menor que eu e agora tem 2 metros de altura quase. Né? Mas é numa época que se tinha uma vasta cabeleira, né? Nessa época eu tinha cabelo. Engraçado que todos os episódios a gente fala do cabelo do Ricardo. Alguém faz essa Alguém fala alguma coisa da careca do Ricardo. Tem que ter um careca brilhante, cara, pra poder ser alvo, né? Eu não vou falar agora, mas eu vou preparar uma surpresa pra ti sobre isso. Tá, mas antes de eu anunciar quem é que tá aqui, cara, eu tava comentando isso antes, né? Na minha casa tem uma brincadeira, a gente tinha uma amiga há muitos anos chamada Karine. E esse cara, quando era pequenininho, a esposa dele tá aqui também, a gente já apresenta, mas ela não vivia aqui, né? Ele vivia. Quando ele era pequenininho, a guria vivia apertando a orelha dele, porque ele parecia um Fantástico Mundo de Bob, sabe? Bem pequenininho, com aquele cabeção gigante. E a orelha, ela ficava apertando a orelha. E a brincadeira era, para Karine! Lá em casa eu fico falando para Karine até hoje, né? Um beijo pra Karine aí, nossa amiga. Mas vamos lá, Deco, apresenta quem tá aí que eu já enrolei demais. Gravar com um amigo é sempre legal, né? Pô, é legal. É legal, né? A gente tava tentando essa gravação já há algum tempo, mas aí deu a oportunidade deles virem pra cá. Então, André Metz e Laís Metz estão aqui hoje nessa mesa. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Gente, prazer estar aqui. Fazia Muito tempo bom. mesmo, né, que a gente tinha conversado a primeira vez. E é muito legal saber dos frutos desse trabalho de vocês, né? É verdade. Tem sido muito legal, eu tenho acompanhado também. Estamos aí. Então, aí, pra quem não conhece, o Lila e a Laís eles são músicos, o William compõe, né? Pra quem não sabe aí, esse cara é um fera. E essa aqui canta horrores também. E, enfim, é um casal maravilhoso que serve muito o reino de Deus, né? Mas a gente estava conversando um pouco antes, os sonhos ainda já vão além disso, né? Então tem várias coisas acontecendo na vida desses dois que eu acho que vai ser muito legal compartilhar. Vamos descobrir, então. Vamos lá. Lila, começa por ti, Lila. Tá. E aí, Lila, como é que é a tua vida? Pra quem não te conhece, onde é que tu veio? Onde é que tu nasceu? Ó, eu sou nascido em Florianópolis, de mais um daqueles famosos filhos de produção independente, né? E de uma maneira muito sobrenatural, eu posso dizer isso, eu e a minha mãe, a gente foi inserido numa família. Minha mãe era cuidadora de idosos, enfermeira. A gente foi inserido numa família que é basicamente fundadora da IPI do Estreito aqui em Florianópolis. E a minha mãe foi fazer cuidados paliativos para uma senhora, a avó Gena, né, esposa do João Machado, presbítero. E a gente foi ficando. E aí a gente morou um tempo ali, depois cuidando do genro dela, né? E depois a gente foi morar na casa de outras pessoas da família. A gente passou até os meus 15 anos sempre morando em casas de pessoas que eram da nossa igreja. E lógico, né? Então você é imerso, né, naquele contexto cristão e de famílias muito ligadas à igreja, e aquelas famílias se tornaram a minha família, né? E a igreja também se tornou a minha família, né? Todo mundo era meu tio e todo mundo era minha tia, né? Na igreja, né? E é por esse contexto que eu conheço também o Ricardo, né? O tio Paulo, tia Leda, Pri, a vida inteira, né? E... Bom, estudei na UFSC, aquela coisa, e assim que eu me formei, eu fui morar em Londrina, na terra da minha excelentíssima esposa, na época namorada, né? E aí a vida seguiu com muito trabalho e tudo mais, até que a gente chega nesse ponto de decisão, né? Tipo, eu vou cumprir o chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer, ainda quando eu era adolescente. Porque por muito tempo eu fiz como... Eu gosto da história de Jonas, né? Por muito tempo eu fiz como Jonas e eu fugi desse chamado por N situações que a gente vai conversar aqui. Você, Lala. E aí, Lala? Eu nasci em Londrina, eu nasci num berço cristão. Meus pais já eram convertidos quando eu nasci. E eu tive uma experiência com Jesus já muito nova, né? Ainda criança, eu me vi mesmo convertida. Eu tinha uma convicção muito clara, assim, de quem Jesus é, do sacrifício de Cristo na cruz. Então, eu me lembro já muito nova com essa convicção, né? E eu cresci nos caminhos do Senhor. Eu nunca tive uma época
que eu tivesse afastada ou da igreja ou de Jesus. E ao longo da minha vida, eu vi Deus fazendo muitas coisas e me levando por caminhos que muitas vezes eu pensava assim... Deus, tem certeza que é por aqui, né? E Deus foi conduzindo. A gente se conheceu por causa de King's Kids. A gente tinha amigos em comum em King's Kids. King's Kids é um ministério da Jocum, né? Com crianças e adolescentes. Isso. E a gente dava as nossas férias para Jesus, né? Esse era o slogan, né? Participei de algumas campanhas A dessas. gente se enfiava em cada lugar maluco, mas era uma experiência muito Dormia, doida. Era a dormia gente em de cada tudo quanto lugar. era lugar do Brasil, a gente dormindo em condições muitas vezes... Chão. Sempre era chão. Aí, A criança de hoje em dia não tem, suportaria. ela não tem que aquilo. estrutura pra isso. Não. Você consegue ficar vários dias sem tomar banho? Isso, Check. sim, check. Tinha que preencher essas coisas, né? Mas foi 3 muito... dias jantando cachorro quente. Exato, macarrão com salsicha. É muito legal porque eu cresci em King's Kids e King's Kids me ajudou muito a estabelecer, por exemplo, As disciplinas, né? as disciplinas espirituais, de devocional, oração, tudo isso. Eu aprendi muitas dessas coisas em King's Kids e foi muito legal eu ter conhecido meu marido por causa de King's Kids. Assim, essa é uma história que a gente conta e todo mundo que já foi em uma campanha, pelo menos, fala: eu não acredito, vocês se conheceram por causa de King's Kids. Então é muito legal, assim, né? Foi isso. E eu sou formada em letras, português e inglês. Eu trabalho como revisora de texto, mas também trabalho com comunicação, hoje mais atuando na parte de comunicação. E nós vamos falar mais sobre isso mais pra frente. O Lila comentou sobre chamado, né, Lila? Quer voltar nisso? Que chamado era esse, Lila? Alguém ligou pro teu celular? Não, por conta de... Era Orkut na época. Putz, é verdade. Era Orkut. A gente se conheceu pelo Orkut. Quando a gente fala, como vocês conheceram? A gente se conheceu pelo Orkut. As Isso é verdade. Como assim? O que é isso? Não, a gente tinha amigos em comum por causa de viagens missionárias. A experiência com o King's Kids, de você estar ali todo mês de janeiro, mês de julho, às vezes, né? Imerso nesse contexto de evangelizar. Cara, a gente ia em cadeia, né? Era uma coisa muito doida, né? Era uma experiência muito diferente daquilo que a vida, as atividades da igreja apresentavam pra gente, né? Cadeia asilo, né? Cara, era muito legal. E evangelismo na rua. E às vezes eram umas praças com prostituta, gente drogada. E a gente ali, né, com 6, 7 anos, dançando, fazendo várias coisas para aquele público que estava ali. Então, existia uma inclinação para aquilo. E como a gente cresceu, né, o Ricardo, né, a gente cresceu numa igreja que tinha esse contexto de receber carta da China, da Ilídia e tal. Pô, tia Bugra, né, eu tava dentro daquele contexto, né, familiar. Então, o assunto missões, eu cresci numa casa... e o Ricardo ia muito lá. Você lembra, na cozinha da casa de acionista do Dedé tinha um mural enorme com fotos de missionário, tudo quanto é lugar do mundo e tal. Hoje essa mural tá na minha casa, não esse, mas tem um desse na minha geladeira. Então, imagina, por causa da função da Renata, né? Então, aquilo estava sempre no nosso radar, né? Eu lembro que eu cresci escrevendo carta para missionário, né? E aí chegou um momento da minha adolescência onde aquilo ficou muito claro para mim. Por mais que eu tivesse outros interesses, e de fato eu fui fazer faculdade e tudo mais, eu me via como alguém servindo de tempo integral na igreja, né? E aí chegou aquele momento de terminar o ensino médio e vai ou racha, né? E no meu caso eu rachei mesmo, eu não fui, né? Porque... até um conselho da minha mãe, ela assim, cara, não tem problema um dia você servir, mas, cara, faz uma faculdade primeiro, tenha a tua autonomia, a tua independência, e tenha outras experiências também, né, de vida. E no meu caso, parte dessa demora de entender, de não entender, mas de aceitar, tipo, tá bom, Deus, estou aqui... É parte da minha teimosia mesmo, né? De uma racionalidade exacerbada que eu tenho a respeito das coisas. Não por não acreditar ou não por não ter visto muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Mas aquela coisa estranha que alguns têm, eu tenho, de tipo assim, cara, eu tenho que ver algo muito escandaloso de Deus acontecendo para eu entender. Tá, é aquilo. Mas não foi desse jeito que aconteceu. Foi justamente no meu momento mais
de uma crise, de estar para baixo, tipo assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. E parece que Deus estava empurrando, ó. Cara, tá claro para você o que você tem que fazer. Então, só me deixa fazer o que eu tenho que fazer na tua vida, né? E aí, nesse processo, graças a Deus, a Laís foi um instrumento de Deus para dar uma... quem é casado sabe, né? Que a esposa, às vezes, dá uns esculachos, assim, santos, né? Na gente. Um se situa, assim, tipo... Vai, cara! Vai, você precisa ir, né? E é aquilo que a gente vê em Provérbios da mulher sábia, né? E aí, nesse processo, você vê, com 17 anos eu desisti de ir para o seminário. Eu, com 34 anos... Eu não sou de exatas, mas 17 anos depois, né? Dá mais ou menos isso, né? 17 anos depois, eu tive esse momento onde tá bom, Deus, eu me rendo, só que me ajuda, porque agora eu tô completamente nas tuas mãos, né? Quando a gente conversava antes, eu anotei a frase que tu usou. Tu falou assim, ó, se eu ficar sempre dependendo de mim, eu nunca vou sair do lugar. Exato, porque nessa época eu empreendia, a gente fazia várias coisas profissionais, né? Como é que foi essa história de tu abrir uma empresa lá? Então, assim que eu fui morar em Londrina, eu sou formado em geografia, né? E trabalhando com educação, eu trabalhei por muitos anos em editora de livro didático, escrevendo livros, esses que vão para as escolas e tal. E chegou uma época, eu nunca tive pretensão de empreender, mas a situação do Brasil, em 2015, me fez querer empreender. Foi um momento onde o mercado editorial estava passando muita crise, a gente dependia de repasses do governo, e esses repasses simplesmente pararam de acontecer, as editoras... Começaram a esses quebrar, grupos né? grandes começaram a quebrar, né? E quando a gente viu o Grupo Abril sendo vendido, a gente, cara, a gente tem que dar linha nisso aqui. E aí eu me juntei com um cara que, inclusive, foi o elo para eu conhecer a Laís, um cara que era envolvido com King's Kids também. Eu assim, cara, vamos desbravar esse universo aí de aulas digital, online, né? De digital, porque... Que ano era isso, Leandro? 2016, 17, 2016 ou 2017. É isso, foi bem pioneiro, né? É. Nessa época não estava tão forte assim. Tinham poucos, assim. E a gente começou nesse processo, só que eu comecei sem saber absolutamente nada sobre... A gente realmente foi desbravar. A gente tinha só o facão. E a gente tinha um parceiro que falou, cara, não, eu vou cuidar de edição, vou cuidar de filmagem e tal, não sei o quê. No fim, não deu certo. De repente, eu me vi assim, tá, agora eu tenho que aprender a editar, filmar, fazer tudo isso aí, enfim. Foi um processo muito legal, porque a gente na hora do desespero, né, cara... Primeiro que a gente procura os tutoriais, né? Os tutoriais salvam muita gente. Mas, tipo, cara, na minha cabeça, são ferramentas que eu tô aprendendo a trabalhar e tudo. Ótimo, né? Guardadas as proporções, um pouco que a gente aprendeu aqui, né? Cara. É muito legal. Aqui, o que eu sei de câmera e de edição? Então. E a outra, o que eu sei de entrevista, mano? Então, todo plugin novo que eu descobri, eu falava, Laís, olha o que eu descobri. Ela, tipo, que? Né? Mas uma fase de descobertas e tudo mais. E a gente ficou nesse trabalho. Só que com esse trabalho a gente aprendeu a fazer várias coisas. Porque, cara, eu tô na internet. Eu tenho que saber me divulgar. Então, cara, gestão de tráfego. Eu tenho que saber anunciar isso aqui. A Laís aí eu já começava a envolver a Laís nas coisas para ela começar a fazer. No momento que a gente sabia fazer isso, amigos nossos começaram, vocês sabem mexer nisso aqui e tal? Você consegue me ajudar aqui na minha empresa e tal, não sei o quê? Então a gente começou a fazer várias coisas no digital, trabalhando com comunicação, e eu já fazia menos coisas ligadas à área de ensino, e aí logo em seguida, né, 2020, com a pandemia, muita gente procurando isso e desesperado, que, cara, quero vender meu curso online, como é que eu faço, que plataforma, como que eu gravo e tarará. Só que existia um vazio colossal dentro de mim, né, porque eu via o tempo passando. A gente sempre foi muito, muito fiel e muito presente nas coisas das igrejas que a gente esteve envolvido ao longo dos anos, né? Mas alguma coisa não se completava. E aí, uma vez uma pessoa perguntou para mim, tá, mas era a necessidade de poder, assim? Era a necessidade de mandar nas pessoas? Assim? Não, cara, era a necessidade de eu, de fato, estar vivendo aquilo 100%. E não é que tem um problema a pessoa não estar ali 100%, mas... eu entendi desde adolescente que eu estaria naquele contexto ali 100%, né? Servindo quem precisasse, quando precisasse, né? E graças a Deus, nesse processo, Deus
me uniu com uma esposa com essa mesma pegada. Alguém que cresceu servindo, alguém que cresceu amando a igreja e com vontade de estar integralmente nesse serviço, né? E é muito engraçado, porque a gente não consegue ficar parado mesmo, assim. Até no momento que a gente chegou lá em Londrina, na primeira IPI, foi muito engraçado, porque, tipo, a gente tinha acabado de fazer a classe para se tornar membro, e de repente a gente já tava assim... Ai, eu não tô aguentando mais ficar no banco, vamos fazer alguma coisa. A gente já entrou em contato com a Aline, que na época era líder do louvor. Tipo assim, a gente não tá aguentando ficar parado, porque a gente ama mesmo servir a igreja, a gente sempre amou, e é muito engraçado que é uma das coisas que quando a gente se conheceu e a gente foi conversar, a gente via que a gente era muito parecido, assim, essa coisa do estar envolvido, do amar a igreja, de estar junto, sabe? De servir. Então a gente já teve nos nossos momentos workaholic da fé, hoje a gente entende que não é por aí, né? Hoje a gente é muito mais maduro nesse sentido, mas a gente ama na mesma intensidade, né? As coisas que a gente tá fazendo, assim, pro reino, né? É muito doido, porque logo que a gente casou, a gente tava num ciclo tão insano de serviço à igreja. Cara, a gente saiu da lua de mel. Quando a gente voltou da lua de mel, a gente já tava num ritmo que a gente ficava quase todos os dias na igreja, né? E aquilo foi devastador pro nosso primeiro ano de casamento. Mas que foi bom, assim, sabe? Deus trabalhou muito na gente nesse sentido, sabe? Porque de repente, a gente amadureceu, sabe? A gente entendeu assim, ó... Hoje a gente tem a nossa casa para cuidar, a gente logo vai ter filhos, então a gente tem que ter o nosso ritmo. Então isso foi bom. E aí com a chegada do Benjamin a gente conseguiu equalizar isso bem, né? Foi um processo legal. Mas é muito doido, assim, porque eu olhando, né, mais pra história dele, né? Eu sempre vi muito claramente o chamado de Deus, né, na vida do Lilo, assim. Pra mim Quando tu disse, Laís, chamado de Deus, que chamado era esse que tu enxergava no Lilo? Eu sempre vi o Lila como uma pessoa muito... Ele tem um amor pela palavra de Deus que eu nunca tinha, acho que, vivido tão perto de alguém que tinha isso, assim, né? É lógico que eu tenho muitos exemplos na minha vida. Por exemplo, assim, eu me lembro de criança, de dormir na casa do meu avô e da minha avó. E a minha avó, ela tava com câncer. E eu lembro dela, à noite, de madrugada, sem conseguir dormir, lendo a Bíblia na sala. Entendeu? Eu lembro de ver os meus pais lendo a Bíblia. O vô materno da Laís era o cara que lia as institutos, assim, entendeu? Sim, meu avô era nesse naipe, assim. O meu pai, eu lembro de ver, por exemplo, assim, minha mãe, muitos momentos dela lendo a Bíblia. Minha mãe sempre amou ler a palavra, minha mãe nunca parou de ler. O meu pai também, eu lembro, perdi meu pai muito cedo, mas eu lembro da gente voltar da escola e ter ainda um tempo livre em casa que a gente tinha que esperar para buscar minha mãe no trabalho. E meu pai ia pro quarto, ele pegava o violão e ele cantava, e ele com a Bíblia aberta, e ele ficava cantando salmos, assim, tipo, espontaneamente ali, sabe? Então, era muito legal, e isso sempre foi muito legal pra mim. Então, pra mim, isso era uma referência. Mas quando eu conheci o Lila, e eu nunca tinha conhecido um menino, né, que amasse a Bíblia daquele jeito, que amasse a palavra, ele tem um zelo, assim, sabe? Pelo que é certo, pelo que é correto. Então, isso me chamou muita atenção nele, assim, como pessoa, sabe? Então, pra mim, era muito claro. Eu pensava assim, um dia o meu marido vai trabalhar no ministério. E Deus confirmou isso, assim, pra gente assim, de muitas formas. Acho que no nosso casamento foi muito emblemático pra gente, que eu lembro que a gente recebeu essas palavras e junto com ele eu senti esse desejo. Eu sempre tive um desejo de trabalhar no ministério. Eu me vi muito cedo com King's Kids, sentindo um chamado de Deus para trabalhar no ministério com missões. Só que, pra mim, assim, eu falava, Deus, mas como que isso vai acontecer, entendeu? Eu sempre me perguntei como isso ia acontecer. E pra mim era tão distante de acontecer que não era algo que eu verbalizava. Isso foi uma coisa que ficou no meu íntimo, no meu coração por muito tempo, né? Assim, em silêncio. Só eu e Deus lá, né? E eu me perguntando, Deus, quando é que é? Quando? Como, né? Porque pra mim era, tipo assim, surreal que acontecesse, né? Então, a gente sempre teve esse amor, assim, tipo, por servir a igreja e também esse amor pelo trabalho, sabe? Por trabalhar no reino, por servir ao Senhor de tempo integral. A gente não sabia como ia acontecer. De verdade, a gente não tinha ideia. E eu acho que às vezes a gente ficava pensando, assim, antes de dormir, a gente na cama conversando. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Aí eu falava assim, só da gente ter pensado, com certeza não é desse jeito. Porque se fosse, né, a gente já ia ter descoberto. Então, é muito legal
E acho que hoje, assim, a gente vivendo um pouquinho, assim, daquilo que a gente esperava viver, né? Porque, lógico que eu enxergo toda a nossa trajetória como a vontade de Deus pra gente, né? Eu não enxergo que naquele momento que a gente estava fazendo outras coisas não era vontade de Deus. Não, certamente Deus preparava a gente, Deus ensinava e trazia por caminhos para ensinar coisas que a gente precisava aprender e coisas que a gente precisava amadurecer. Porque eu vejo, assim, que por muito tempo, se a gente tivesse assumido a posição que a gente está hoje, em outro tempo a gente não teria a maturidade necessária para entender algumas coisas do que Deus está fazendo na nossa vida, sabe? Ou até servir com o melhor que a gente pode, entendeu? Mas acho que é isso. O pastor Messias, que já esteve aqui, né? Ele, numa conversa que eu tive com ele, ele falou assim, ó... A partir do momento onde você está verbalizando isso, e você vai ter que verbalizar isso para várias pessoas em relação ao teu chamado e tudo mais, a única coisa que muda é que agora você intencionalmente vai se colocar em situações desconfortáveis. Agora tá tranquilo, né, pastor? Piorou tudo. Agora você, intencionalmente, você tá se colocando numa posição de, tipo, você é mais vidraça ainda. Porque você não vai poder se esconder nas coisas que você sempre se escondeu. E eu fiquei assim, né, tipo, pastor. Ele cara, assim, a minha vida inteira foi isso. Ele falou, a vida do crente que quer cumprir aquilo que Deus chamou, seja num trabalho, num serviço integral ao reino, seja seja não, né, num serviço integral, você se colocar nessa posição de desconforto. E eu acho que uma das coisas que foi uma das primeiras coisas que Deus me ministrou, assim, assumindo esse novo trabalho, que a gente vai falar um pouquinho disso, né? Foi que Deus falou pra mim, assim, muito claramente. Sinta-se confortável em estar desconfortável. Porque você vai se sentir assim por um bom tempo. E no ministério, quase sempre você vai se sentir assim. Então, fique confortável no desconforto, porque esse é um lugar meu. Esse desconforto, ele me pertence, né? Então, sou eu que te deixo confortável no desconforto, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas, assim, que eu lembro, assim, assumindo o meu trabalho, foi uma das coisas que Deus me falou, assim, né? E a gente tem experimentado isso, assim, a gente tem visto, assim, Deus colocando a gente em lugares que a gente até se sente totalmente incapaz e usando a gente mesmo assim, entendeu? Fazendo a obra mesmo. Ele mesmo capacitando a gente e dando, sabe, discernimento, força para fazer as coisas, assim. Isso tem sido incrível, assim, para mim. Acho que é parte disso que eu falava assim, Deus, eu quero viver nessa dependência, sabe? Eu quero viver desse jeito, sabe? Que legal que vocês estão falando, porque antes vocês estavam, digamos, confortáveis. Mas havia um desconforto dentro de vocês. Sim. A gente é doido, né? Se alguém visse você está cumprindo todos os requisitos aqui do crente joia, cara, aqui, a gente está liderando célula, a gente está à frente de louvor, a gente, né, serve onde pode servir, se precisa de algum socorro, a gente dá um socorro, a gente tem o nosso trabalho, a gente não incomoda ninguém, mas havia um desconforto. E eu falava, gente, eu queria tanto estar de boa com o que eu estou fazendo, eu não consigo ficar de boa. Sim, né? Porque foi muito interessante, porque nesse processo da gente empreendendo, o Lila desenvolveu um método de estudo. Ele foi estudar como o cérebro aprende, como que as coisas funcionam, como que é a melhor forma de você memorizar as coisas para os estudantes passarem no vestibular. E ele foi colocar em prática e aquilo funcionava. E eu olhava para ele, e ele era uma pessoa infeliz, entendeu? E eu olhava pro lado e eu via meu marido fazendo uma coisa que ele até gostava, assim, ele era bom fazendo. Os momentos que eu ficava feliz é quando, no meio desse tipo de mentoria que eu dava, eu tava falando de Jesus deliberadamente para aquelas pessoas. Isso eles estavam aconteceu numa situação muito muitas frágil vezes, e tal, assim. não sei o quê. E, cara, eu socava Jesus nas pessoas. E as pessoas ficavam assim, do que a gente tá falando mesmo? Então foi muito doido, assim, porque a gente se viu nessa situação, né? E teve um episódio em particular na pandemia, assim, que a gente estava conversando e lá no meio da pandemia eu comecei a ter muita crise de ansiedade, assim, comecei a lidar com ansiedade. Eu nunca tinha tido a experiência de ter alguma coisa assim. E aí fui pra terapia, precisei me medicar e tal. E aí eu lembro que uma noite eu tava chorando e eu falava pra ele assim, eu não acredito que eu aprendi tudo isso que eu sei pra nada.
sei gramática até não poder mais, eu sei inglês, eu falo inglês, eu já dei aula disso, daquilo, eu faço revisão de texto, eu aprendi a fazer tudo isso na internet, eu sei fazer gestão de tráfego, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, já trabalhei com comunicação, nisso e naquilo, e que isso não sirva pra nada. E isso pra mim era uma crise gigantesca. Eu falava, Deus, pra que eu sei essas coisas se elas não servem pra nada? Entendeu? Se eu não posso... Eu não sabia nem dizer que, na verdade, o que eu estava dizendo era, Deus, eu não tô te servindo com nada disso, eu não tô fazendo nada disso pro Senhor, Era muito interessante entendeu? a gente ver a gente tendo resultados muito legais com os nossos clientes e a gente não tinha resultado com a gente. Era bizarro. Era bizarro. Os nossos clientes falavam, cara, como que vocês conseguem fazer isso? A minha agenda tá cheia, daqui 3 meses, sabe? Tá tudo lotado. E a gente falava, cara, a gente faz as mesmas coisas pra gente. O que não dá certo pra gente nisso aqui? Né? E Deus estava, né, de zoeira, Sim. né? A gente falava. Sim. Pô, Deus. Só para deixar claro, isso vocês dois trabalhando na empresa de vocês, e Isso. dando super certo. É. O negócio tava super certo ali. Sim. E tu falando, não serve para nada, não. Tu tava usando isso tudo dentro da tua empresa. Sim, mas pra mim Mas era meio era que não coisa- servir pra nada, entendeu? E aí, hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que a crise era essa. Tipo assim, eu sabia fazer um monte de coisa que eu não tava servindo pro que eu queria servir. Eu queria servir no ministério, eu queria trabalhar com o reino e eu não sabia... A gente nem sabia como fazer isso, eu acho. Eu acho que foi muito engraçado porque foi Deus que levou a gente por isso mesmo. A gente... aí que entra a parte engraçada, né? Em 2020... Final de 2021, começo de 2022... A primeira IPI, a nossa igreja lá em Londrina, começa a divulgar na internet que está precisando de social media. E aí, post. E o coordenador da comunicação lá da igreja, ele é muito amigo nosso. E o E a Lucas... gente fingindo uma demência E eu brava assim, pra né? ele, Tipo, não vou fazer isso, né? E aí o Lucas me mandava mensagem e falava assim, você não tem ninguém pra me indicar, né? Você não tem ninguém tipo Laís pra indicar? E eu falava pro Lucas, e eu falava pro Lila assim, meu bem, não dá, com as coisas que a gente tá fazendo hoje. E aí a gente tava de tempo, assim, full time trabalhando com social media e gestão de tráfego, fazendo isso pra dentista, nutricionista e um monte de nichos diferentes. E a gente fazendo isso full time. E aí aparece pra fazer isso na igreja e eu fiquei muito relutante, assim, sabe? E aí um dia eu lembro que o Lucas falou comigo, isso era, tipo, fim de janeiro. E aí ele falou assim, Lala, eu preciso muito de alguém, você não tem ninguém pra me indicar? E aí eu olhei pro Lila e eu falei assim, tá, eu acho que eu vou me candidatar a essa vaga aqui, não é possível, isso vem pra mim toda hora, Mas toda hora. quem sabe Deus quer que eu trabalhe nisso na igreja. Porque Foi tinha essa. essa coisa, tipo assim, cara, agora a gente tá... Vamos tatear, então, algumas coisas pra Sim. ver se é isso, entendeu? Porque um pouco antes disso, foi quando eu conversei com o Lila muito seriamente. Eu falei, meu bem, existe uma frustração em você e uma tristeza com relação ao que você está fazendo. E eu, como sua esposa, eu enxergo isso como uma fuga que você tem do teu chamado. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, até quando você vai levar a vida desse jeito? Eu vejo muito claramente em você tem um chamado pastoral, você tem um chamado para servir no ministério. A gente tem, ao longo da nossa vida, assim, inúmeros episódios de coisas que confirmam isso, de Deus falando isso com a gente. Foi muito engraçado, porque numa outra igreja que a gente frequentava, uma pessoa que nem era uma pessoa que conhecia muito a gente, ele deu uma palavra pro Lila num dia muito aleatório, né, num culto, dizendo muitas coisas que a tia Soninha falava para ele quando ele era criança, entendeu? E foi muito engraçado aquilo, foi muito emblemático pra gente, nosso casamento, muitas palavras, e em vários contextos que a gente tava, aquilo se confirmava, e ele fugindo daquilo, e eu falei, meu bem, eu acho que você precisa conversar com alguém, qualquer pessoa que você veja como um mentor, alguém que possa te aconselhar para você ver o que você pode fazer com relação a isso. E aí foi muito doido, porque ele falava assim, parece que eu tô me sentindo com 17 anos de novo, porque agora eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que pensar como que eu vou fazer, como que vai ser a questão do seminário e tal, e foi muito legal, porque aí ele teve uma oportunidade de ter um dia conversando com o pastor Messias. Quer contar? Não, pode. O teu olhar sobre a história, ele é mais... E aí foi mais muito legal, porque quando ele veio para Floripa, né? Pro velório da tia Bugra, e ele falou, pastor, eu preciso sentar para conversar com você algumas coisas. Eu estava revisando um livro do pastor Messias, aqueles do púlpito, né? Que
do meu púlpito, que tem as pregações dele e tal. E que foi um processo muito legal, porque foram vários ao mesmo tempo. A Laís revisava a parte gramatical e eu revisava toda a parte dos textos bíblicos que o pastor Messias colocava, né? E eu chorava, ela gente. chorava o tempo todo. Eu ia lendo aqueles aquelas coisas, as frases que ele escreve, as coisas. Eu chorava muito, assim, e foi um tempo muito de refrigério pra gente também. Eu vi que Deus estava usando tudo aquilo, sabe? E aí Deus falando comigo, tipo assim, cara, você tá vendo? É isso que você tem que fazer, cara. Sim, e foi muito legal daí que ele veio pra cá, pro velório, combinou de se encontrar com o pastor Messias, porque a gente tinha coisas desses textos pra ajustar. E aí ele foi lá e no fim das contas ele falou, pastor, tem um outro negócio que eu quero conversar com você. E eles tiveram uma conversa de horas, assim, e que pra mim, gente, quando ele volta, ele ficou sem bateria, né, voltando pra casa da Lola. Depois ele me mandou uma mensagem assim, foi muito bom, a gente conversou sobre tudo, eu consegui um pouco desabafar também, e não sei o que, e tal. E quando ele volta com esse fôlego novo, aí ele volta sangue no zóio também, assim, tipo, tá, agora eu preciso conversar com o pastor Rodolfo, preciso conversar com o pastor Pedro, preciso... E todo esse processo, que é o processo normal, assim, da gente também conversar com as pessoas que são os nossos líderes na nossa igreja local, né? Então foi muito legal, assim, pra mim, olhar e ver, assim, tipo... O meu sentimento era assim, ufa, finalmente. Entendeu? Porque existia entre nós esse assunto que era um assunto proibidão lá em casa, entendeu? Que ele sempre falava, eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. E que era uma coisa que ficava entre a gente ali e que ninguém tocava no assunto. Era o elefante branco na sala, entendeu? E que tava sempre lá. E que pra mim era óbvio que algum dia ia acontecer e que pra ele era difícil falar, Sabe aquela coisa que a gente, ao longo da vida, a gente conhece muitas pessoas nessa situação, né? Tipo assim, cara, eu não quero Jesus agora. Mais pra frente... Mais pra frente eu venho. Mais pra frente eu venho. No Agora meu caso era tipo assim... Quero... Cara, eu não quero essa parada de tempo integral agora. Mais pra frente a gente conversa. Era mais ou menos assim, né? Fuga, né? Total, né? Você quer contar como é que foi daí... Não, daí no momento que a gente, estou aqui, Deus, eis-me aqui, a minha crise, por assim dizer, né, e os pastores davam muita risada disso, assim, tá, agora eu vou entrar num senhor de um limbo, né, porque na nossa denominação a gente passa por um processo de faculdade, e depois tem um período de licenciatura, né, de 1 ano, e isso seriam 4 anos, né, tá, pastor, o que eu faço agora? Porque, assim, vários dos nossos clientes a gente está deixando justamente porque a gente está entendendo, Deus, tá, a gente quer dar esse espaço e a gente entende que a gente tem que deixar coisas que a gente estava fazendo. O que eu vou fazer ao longo desses 4 anos? Entendeu? Eu vou ficar maluco, né? Eu vou ficar paranoico. Ou, tipo assim, cada vez que eu chegar aqui na igreja, eu vou ficar angustiado do tipo, cara, eu queria estar fazendo isso aqui todos os dias da minha semana, mas eu não exerço ainda o cargo, eu não exerço ainda a função para isso, né? E aí a Laís, trabalhando já como social media da primeira IPI... Porque daí eu fui. Que daí ela foi, né? Ela começou a fazer uma limpa nos seguidores e tal, em quem a igreja seguia, e um dos perfis que a igreja seguia era o perfil da AIM, né, African Inland Mission, a missão para o interior da África, que é uma missão parceira da nossa igreja há muitos anos, né? Porque o diretor executivo da MIAF no Brasil é pastor da nossa denominação, né? O Paulo Feniman. E aí tinha lá um post onde eles estavam procurando pessoas de área de comunicação para servir na MIAF, na área de comunicação. Cara, e foi um processo muito rápido, porque num dia eu conversei com o pastor a respeito desse limbo. Perdão. E aí, dias depois, eu já estava... contratado, né? Contratado, mas aí trabalhando como prestador de serviço, né? O Paulo Feniman, num primeiro momento, ele falou... Cara, então vem ser missionário com a gente. E eu falei... Tá maluco, Paulo Feniman? Falei assim, isso aqui é uma doideira, né? Como é que convicção é essa de você me chamar para ser missionário numa área que você nem sabe se eu dou resultado, entendeu? E aí a gente passou alguns meses
como prestador de serviço, né? Você, né? Nessa época eu só trabalhava, daí eu trabalhava lá na IPI. Eu como prestador de serviço, até que veio até que aconteceu uma situação, assim, só para situar, a MIAF, né, African Inland Mission, ela é uma agência que tem mais de 130 anos, atuando entre povos africanos na África e em povos africanos ao redor do mundo, que são estudantes internacionais, imigrantes, refugiados, né? Então a gente tem trabalho em vários países, aqui no Brasil também. Aqui a gente tem com grupos de estudantes internacionais, refugiados e pessoas que vieram trabalhar aqui, mas que, enfim, por N razões, deixaram seus trabalhos e agora vivem nas ruas, vendendo no camelô, enfim, esse tipo de coisa, né? Sim, é uma agência que tem mais de 1.000 missionários atuando ao redor do mundo, é uma agência super séria e tudo mais. Só que eu ficava naquele estranhamento, né? Tipo assim, pô, Deus, cara, de repente eu tô num processo de começar o seminário, logo eu vou me tornar um candidato da igreja, né, ao pastorado, e de repente aparece esse negócio de missão aqui no meio, né? Tá, o meu background com missões, ele tem a ver com a Jocum, mas agora, como é que vai ser isso? Tipo, né? Será que é bagunçado? Será que isso aqui é realmente sério, né? E aí veio um convite do Escritório Internacional, que eles queriam alguém para coordenar todos os nossos escritórios. A gente tem vários escritórios ao redor do mundo que a gente chama escritórios de mobilização. Então a gente tem no Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que é responsável pela América do Sul, a gente tem um na Europa, um na África do Sul, e a gente tem na região Coreia, Hong Kong e Austrália, né? Que são os nossos escritórios onde a gente recruta novos missionários, né, para envio para países da África e esses trabalhos que a gente chama de diáspora, né, ao redor do mundo, né? E aí o Paulo Feynman, nosso diretor aqui, ele falou, mas o pessoal quer uma mulher brasileira para fazer isso. Você conhece alguma mulher brasileira que trabalha com comunicação, Lila? Por acaso eu não como. Falei, Paulo Feynman, que cachorrada que você vai aprontar com a gente, né? Eu falei assim, agora você só precisa convencer os russos dessa brincadeira, né? Fala com ela. Foi muito legal, porque eu tava totalmente, assim, fechada para isso. E Deus é doido, né? Assim, ele não trabalha das formas convencionais ou do jeito que a gente imagina, né? Sempre que a gente traça algum jeito e fala assim, Deus vai fazer isso, isso, isso. Nunca é daquele jeito, né? E eu já tenho isso comigo. Se eu pensei, não é. E quando isso aconteceu, foi a primeira vez... Porque a Laís sempre fala, e ela relatou aqui, né? Eu falava ele do chamado dele, do chamado dele, do chamado dele. Só que, gente, em nenhum momento ela tinha me falado qual que era o chamado dela. A gente já estava casado fazia 10 anos. E de repente, num dia que eu vou pegá-la no escritório lá da igreja, ela tá chorando muito, estava conversando, né, com uma pastora lá da igreja. Ela falou, então, quando eu era adolescente, eu vim aqui no acampamento da primeira IPI, e teve um apelo sobre missões e eu aceitei, né? Tipo, Deus, eis-me aqui e tal. Deus assim... Da onde que te conheço há 15 anos e agora que tu me conta? Eu não te conheço, mulher! Né? E aí a crise dela era assim, meu Deus, agora as coisas estão acontecendo, o que eu faço? Foi. Ela assim, teve uma vez que ela falou assim, tava tão confortável pensar que você ia seguir o teu chamado e que eu ia ser... Aqui, eu ia ser tua esposa, ia estar aqui na retaguarda, tranquila e tal, não sei o quê. Eu não queria incomodação pro meu lado, e de repente Deus vem com essa, né? E aí foi muito louco, né? Porque a gente conversava com pastores, assim, as coisas estão acontecendo muito rápido. E foi tudo muito rápido. E aí uma pastora, a pastora Maria Helena, ela falou assim, a gente está acostumado a ter que esperar o tempo de Deus, né? E ela falou, eu como pastora, eu estou acostumada em momentos de aconselhamento, falar, não, ora, espera o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Ela assim, cara, com vocês, de repente, a porteira abriu, a barragem estourou e tá tudo acontecendo. Chegou né? o tempo, né? Chegou o tempo. Agora não é mais hora de esperar. E ela assim, só vai. Né? A Maria Helena, a gente ama muito a Maria Helena, assim, ela desde que a gente chegou na IPI, a gente tá em células, assim, debaixo dela, e uma das coisas que eu, assim, mais amo na Maria Helena é a sabedoria dela dizer, assim, as coisas que a gente precisa na hora que a gente precisa, né? E ali naquele momento, assim, a gente naquela crise, ela, gente, tá finalmente acontecendo, as coisas estão acontecendo, entendeu?
confiem em Deus e não fiquem pensando. E é muito doido, porque comigo e com o Lila a gente é muito racional. Nós somos duas pessoas racionais que a gente se uniu no nosso racionalismo, entendeu? Então, pra gente, a gente sabia que Deus tinha que fazer as coisas de uma maneira doida, rápida, e que a gente não pudesse pensar muito, porque se a gente tivesse que pensar muito, talvez a gente fugiria de novo, entendeu? Porque a gente é muito racional, e as coisas com Deus, elas não são racionais. Principalmente nesse momento onde você tá vendo um chamado se cumprir, assim, né? Deus te colocando naquele lugar que você esperou tanto tempo para Ele te colocar. Então, eu sinto assim, que se não tivesse sido tão rápido, que se não tivesse sido uma avalanche desse jeito, talvez a gente não tivesse ido, entendeu? E aí, numa das conversas que ela esteve com o nosso diretor internacional, cara, ele é um californiano, presbiteriano, foi missionário na África há muitos anos, assim, ele é médico, né? E como ele é presbiteriano, a zoeira, né? Quando ele falou, vai orar e Deus vai te direcionar. Eu falei, cara, se Deus direcionar a partir do que o nosso diretor presbiteriano, seríssimo, tá falando, é porque entendeu? É porque é zero emoção. E foi muito isso, porque aí o Paulo me chama pra conversar, fala, Laís, ó, é isso e assim, a IAM tá precisando de uma pessoa para diretoria de comunicação, vai ser um papel com um escritório internacional. E é um cargo que não existia, né? Mas que sim, existia uma posição nova mesmo, né? Então, assim, vai ser um trabalho de desbravar mesmo como que vai ser, a gente ainda não sabe, você vai ter uma descrição do teu trabalho, mas também vai ter muita coisa que vai acontecer ao longo do caminho, então você vai meio que formar essa função, esse trabalho, né? E aí, no começo eu falei, não vou. Meu trabalho tá tão bom, eu amo a minha equipe. Gente, a gente trabalhou lá na igreja, assim, num ambiente, assim, de muita paz, curou muito meu coração, sabe? A equipe, o trabalho gostoso, o ambiente lá na igreja, a gente, assim, sabe? A gente tinha um ritmo de trabalho muito estabelecido, o nosso fluxo de trabalho, assim, era muito, muito liso, muito tranquilo. As coisas aconteciam com muita naturalidade, a gente se deu muito bem. Então, a equipe lá na igreja, a gente estava em 5 pessoas. E aí, pra mim, eu falava assim, cara, agora eu tô Pensar aqui, em trabalhar com pessoas de vários continentes, com vários... E aí eu tô assim, ó, agora eu tô aqui. Né? Agora eu amo esse trabalho e Deus vem com essa. E aí eu chorei copiosamente por muito tempo, assim, pensando assim, e agora, o que eu vou fazer, né? E aí o Luke me chamou pra conversar, e nessa conversa ele disse isso que o Lila falou, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha, eu quero muito te apontar como diretora no começo de dezembro, pra você começar em janeiro, mas eu só vou fazer isso se você tiver plena convicção de que o Espírito Santo tá te movendo nessa direção. Então você vai orar, e se você tiver plena convicção, aí sim a gente vai seguir por esse caminho, né? E isso pra mim foi muito emblemático, assim, também, porque eu voltei pra casa e mesmo chorando e dizendo, eu não quero, Deus, porque agora eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu amo, eu tinha uma convicção lá dentro de mim que era isso que Deus tinha, né? Naquele momento. E aí foi muito... no ano passado, eu falei assim, que eu falei pra Deus, Deus, eu preciso tentar levar essas duas coisas que eu amo, né, fazer, eu tô te servindo na minha igreja local, eu vou te servir com missões, e ano passado eu tentei, até dezembro eu trabalhei nas duas coisas, mas foi muito difícil levar as duas coisas, e daí no fim do ano eu saí do trabalho da igreja. Existe um ritmo de viagens que a gente acaba tendo que fazer, a gente não faz viagens de longo prazo, né, mas por exemplo, a Laís com um mês, ok, Luke, com um mês ela tava na África, né? Sim. Tava lá no Quênia, tipo, então, assim, conhecendo o que existia na nossa agência lá no Quênia, né? O hospital, a escola que a gente tem lá e tudo mais, né? Então foi... Aí eu tinha essas viagens que eu precisava fazer. Então as coisas não davam certo. Mas eu também vi que Deus, assim, me proporcionou ficar lá mais um ano na igreja. E, assim... Foi um tempo bom de eu terminar de organizar as coisas. A gente teve bons resultados com as redes da igreja. A gente viu o trabalho, assim, florescendo mesmo, dando resultados, sabe? E foi muito legal. E aí eu conversei no final do ano com o Lucas. Eu falei, Lucas, eu não tenho condição de levar as duas coisas. Eu vejo hoje o que Deus tem me chamado para fazer e eu preciso fazer isso também. Porque aí, no fim das contas, eu me senti assim... eu não estava conseguindo dar 100% em nenhuma das duas coisas, por mais que eu amasse as duas coisas.
E foi muito legal porque aí quando eu começo o meu trabalho, eu vejo pela primeira vez na minha vida todas aquelas coisas que eu estudei, que eu aprendi ao longo do tempo, sendo usadas pro reino. direcionadas para o reino. E isso foi surreal para mim. Porque aí, quando o Paulo conversa comigo sobre essa, né? Ó, Laís, tem esse trabalho, isso é novo e tal. Na hora eu sabia que, de certa forma, eu ia ter que sacrificar outra coisa que eu amava, que era o meu trabalho na igreja, porque para mim foi um sacrifício e as pessoas que estavam lá comigo, elas viram isso e elas sabem, né, que eu realmente entreguei aquilo para Deus, uma coisa que me custou. Parece que é só um trabalho, mas não. É a cura no teu coração, é a cura no meu coração que Deus me proporcionou ali, o tempo de um trabalho que fluía tão bem, sabe? Então foi algo que me custou mesmo deixar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olho e eu, pela primeira vez, olhar e ver Deus pegando tudo aquilo que eu dizia, Deus, isso aqui não serve para nada. Ele falando, tá vendo? Serve para alguma coisa. E eu tava te preparando, tinha um processo. Tinham coisas que precisavam acontecer e que você precisa ter convicção de que eu tava lá também. Então, para mim, isso foi muito legal de olhar para trás na minha história e de ver que Deus estava lá, sabe? Eu não duvidava quando eu estava lá naquele processo difícil e doloroso, sabe? Eu não tinha dúvidas de que Deus estava lá, mas eu também, hoje, eu olho e eu falo, era total Deus fazendo as coisas, sabe? Então, é muito doido. O nosso trabalho, o da Laís, o meu aqui no Brasil, ele passa por integrar as ações de comunicação para que aquilo que acontece no campo transcultural ele chegue até a igreja, as igrejas, né? Chegue até as pessoas de uma maneira mais clara, mais robusta, divulgando, né, isso nas igrejas para que mais pessoas se envolvam com oração, né, que é a base de tudo que a gente faz na missão, né? Mobilizando pessoas que de repente têm um chamado missionário para ir para o campo, né? E aí nesse processo também a gente participa dos treinamentos nessa área de comunicação, né? Para quem está indo para o campo, e dando todo o suporte para quem está no campo, porque é uma doideira você se comunicar com alguém que tem que se comunicar com a igreja local dele aqui, mas ele está basicamente no meio do nada, onde não tem energia elétrica, onde para ele te mandar uma mensagem no WhatsApp, para ele subir fotos, mesmo que seja no WhatsApp, que é uma qualidade menor, num horário específico do dia, porque é um preço absurdo a internet em alguns países da África. E a gente pegar aquilo ali, aquela coisa bruta, e transformar em algo tipo assim, ó, igreja local. Esse é o trabalho que o missionário está fazendo no campo, né? Então, se alegrem pelos frutos que tem aparecido, né, no campo, né? E foi muito legal, porque assim que o Lila chegou lá na MIAF, no escritório, e começou a trabalhar, né? Ele começou a mexer nas redes sociais lá, e, né? Eu ainda não tinha me juntado à EMA ainda. E aí ele chega lá na MIAF e ele resolve fazer funil de conteúdo, igual a gente faz de marketing digital, pra tudo que a gente tinha lá. A minha apresentação foi essa, daí até o Paulo Feno, nosso diretor, ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, não fala de funil de vendas, cara, porque as pessoas vão achar isso aqui muito esquisito. Sim. Eu assim, eu modulo o nome, mas, cara, é basicamente isso aqui que vai acontecer e é desse jeito que a coisa vai funcionar. E foi muito legal quando, pela primeira vez, a gente mobilizou, de fato, missionário para ir para o campo pelas redes sociais, né? Então, o nosso trabalho passa por isso também, assim, uma atualização mesmo, né, do que é a comunicação hoje, né, com a igreja, com os potenciais candidatos para irem para o campo. O meu trabalho como diretora de comunicação envolve também a coordenação do nosso time que existe de mídia lá na África. A gente tem um time, né, de fotógrafos, filmmakers e tudo mais lá na África, para contar as histórias do que está acontecendo lá no campo, né? É uma equipe maravilhosa, assim. Deus tem levantado muita gente talentosa para servir de tempo integral no reino também, sabe? As histórias, elas são impactantes e muitas vezes essas histórias, elas não chegam até a igreja, né? E o nosso trabalho é fazer com que essas histórias cheguem para que a igreja se sinta parte, porque na verdade a igreja, ela é parte essencial, né, da missão de Deus, né? E é muito legal, assim, ter a oportunidade, assim, de conhecer essas pessoas, sabe? Um dos
das pessoas da minha equipe, ele tá hoje morando em um local que ele vai trabalhar com acesso criativo, na verdade, né? Ele vai, então, ser filmmaker em um... Acesso criativo são países proibidos. A pregação do evangelho é proibida, né? E ele vai trabalhar como filmmaker nesses lugares, que são lugares onde ele não pode dizer que ele é cristão e tal, mas uma pessoa, assim, extremamente valiosa, um cara extremamente talentoso, entendeu? Deus levantou uma equipe, assim, de gente muito séria, comprometida e, assim, gente que quer servir, sabe? Que ao mesmo tempo que serve a missão, serve a igreja. E tem sido mesmo uma experiência incrível. E aí eu passei 10 anos sem usar meu inglês pra nada. Me formei em inglês, fiz intercâmbio, isso e aquilo e tal. E de repente eu começo a trabalhar e todas as minhas reuniões são em inglês e tudo é em inglês e tal. E aí demorou um pouco pra pegar no tranco. Aí e foi quando tem aquela DR, coisa. ela começa a falar comigo em inglês, assim, para, pelo amor de Deus. Em novembro a gente teve uma reunião da comunicação aqui no Brasil, né? A gente precisava muito fazer essa reunião, né? Todo mundo pessoalmente no mesmo lugar. E aí veio gente de tudo quanto é lugar do mundo. A gente fez lá em Londrina e foi muito doido, porque daí eu passei, assim, semanas imersa naquilo lá. E aí um dia o Benjamin tava chorando à noite, eu comecei a falar com o Lila inglês à noite, assim, dele. Acorda, você tá falando inglês. Então, mas tem sido muito... traz uma alegria pro meu coração, finalmente, assim, ver tudo isso que eu tinha aprendido e que eu desenvolvi ao longo dos anos, ser mesmo canalizado pro reino, sabe? Dessa forma. Porque era um sonho meu, era um desejo que eu tinha, assim, lá no fundo do meu coração. Eu falava, Deus, eu quero usar essas coisas pro Senhor. E parece, assim, que demorou e tal. Hoje que eu tô aqui, não parece mais que demorou tanto, né? A gente sempre tem essa sensação, né? Mas o processo, ele foi um processo, assim, que eu vejo Deus em tudo, né? Que eu vejo o agir de Deus, o trabalhar de Deus no meu coração, na minha mente, né? Na forma como a gente teria que lidar mesmo com essas coisas, né, meu bem? De ter a nossa família, porque hoje é a nossa família, né? E aí, quando no começo de 2023, a gente se junta oficialmente à IIM, né? No começo de 2023, então, eu assumi essa posição de diretora de comunicação com a IIM, com o Escritório Internacional. O Lila também já continuou como coordenador de comunicação ali no escritório da MIAF, né? Que é a IIM aqui no Brasil. E oficialmente a gente entra daí como missionário, todo aquele processo, né? Começar, então, os formulários, a igreja preenchendo os formulários, levantar sustento. E é muito doido, porque daí o Lila falou daquele limbo. Os outros clientes que Deus trouxe pra gente, assim, tudo é pastor, sabe? Gente que tá trabalhando com, entender, assim, com o cara, reino. Até que a gente tem o nosso sustento integral de mantenedores. Deus está fez, provendo, né? entendeu? Então vem o pastor do além, vem um missionário que tem uma coisa aqui, um curso online. Só o pastor não vem do além, né? Porque o pastor acho que não ia pregar no além, né? Mas foi muito legal, assim, que até isso Deus fez, sabe? Deus tem colocado gente do nosso lado, assim, pra essa caminhada, sabe? E tem sido muito legal, assim. É surreal mesmo, assim. Às vezes eu olho, não sei se assim... vocês têm a percepção, mas para mim ficou muito claro o quanto Deus usou as coisas. Na tua última frase, eu acho que na última experiência tu coloca isso, né? Mas Deus usou tudo que vocês aprenderam neste tempo e antes, né? Se tu pensar na tua formação de geografia, cara, tem tudo a ver com missão, né? Então Sim. Deus acaba usando todas as experiências que vocês tiveram para chegar onde vocês estão. Sim. Isso é maravilhoso. Isso é. E é muito... A gente vê o cuidado dele, né? Porque a gente que é, por exemplo, assim, tem gente que não se importa com isso, mas a gente que é muito racional, tipo eu e o Lila, assim, né? A gente sempre ficava pensando, tá, mas pra que isso, entendeu? Tipo, a gente tá fazendo isso, mas... sabe, assim? E de repente, quando a gente vê tudo aquilo convergindo numa coisa que realmente tá sendo usada ali pro reino e a gente tá trabalhando de fato ali. Durante a nossa vida, a gente teve muitos momentos onde a gente sentia paz em fazer algumas coisas, mas não tinha a menor ideia do porquê que Deus estava colocando aquilo pra gente, entendeu? É pra servir com isso aqui? Ou é pra aprender determinada coisa? Depois a gente falava, cara, por que Deus está colocando a gente nesse lugar, entendeu? Não faz o menor sentido, assim, pensando, né? Porque a experiência com rede social leva ela para a IPI. E lá na IPI, ela descobre a MIAF, né? E aí tu vai.
né? Nesse Sim. caso. E depois ela vai também nessa área. Então, olha só como tá tudo interligado. Não, Deus usou tudo. E a gente foi pra IPI em 2014, né? Finzinho de 2014 a gente se tornou membro lá, era outubro. E uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente chegou na IPI, convidaram a gente para um jantar da MIAF. E vamos nós lá no jantar da A MIAF. gente nem sabia o que era MIAF, e a gente tava lá e tal. A gente tava lá e a gente achou aquilo lindo. E eu pensei assim, eu lembro que eu falava assim, Deus, eu queria ter tempo para servir isso aqui com alguma coisa, sabe? Porque eu Como lembro... que eu posso contribuir com essa agência Como missionária, que eu né? posso contribuir? Sabe quando Tipo, com a vida. eu fiquei pensando assim, na época quem era coordenadora de comunicação lá era a Fernanda, e a gente conhecia a Fer, né? E aí eu falava, cara, como será que eu poderia ajudar isso aqui? E algumas vezes ela me mandou um textinho ou outro para eu revisar e tal, mas eu ficava encantada com aquilo, assim, sabe? E de repente é lá que Deus colocou a gente, sabe? Foi muito... Foi muito legal. Quanto tempo levou... Ah, não, só um parênteses. Pode falar. Quando a gente foi nesse jantar, a gente pegou um imã de geladeira que era da MIAF. E, cara, esse imã sempre ficou na nossa geladeira. Sempre, ele tá lá até hoje. E a gente nunca teve nenhum tipo de envolvimento formal com a MIAF. Então, quando aconteceu o convite e tudo mais, a gente olhou para aquele imã, porque a gente se mudou 3 vezes já de casa. E o imã continua lá. Quanto era A geladeira imã, saía da trocou, mas o imã não. Cara, e o imã lá, a gente fica assim, cara, que coisa inacreditável, né, cara? Tava na nossa cara, Esse assim, ó. O que você ia perguntar, Ricardo? Quanto tempo levou nesse período de entre vocês, enfim, vamos ao início do casamento, então, do casamento até vocês, Deus realmente efetivar vocês no chamado. Quantos anos levou isso? 10 anos. É 2012, né, até 2022, daí o Lila entrou na MIAF em 2022. cara, deu 10 anos. 10 anos. A gente já falou aqui, né, Deco, outras entrevistas do processo, né? O Lila falou que é um processo, né? Mas a gente fala disso da aventura, né? Enfim, ou da trajetória. Quantas vezes a gente quer as coisas de Deus para amanhã? E o tempo de Deus, a gente já falou, vocês comentaram isso aqui com muita propriedade, né? Não é o nosso tempo. Não é. E a nossa agonia sempre vem, né? A gente sempre quer as coisas rápido para amanhã. Ah, se Deus me chamou, então eu vou. Mas, cara, se vocês não tivessem o processo, toda a trajetória, a aventura não teria esse final baseado, né? Com todo o arcabouço que vocês têm agora, de ter o Lila ter sido formado em geografia e saber se comunicar, e aí virou comunicador, enfim, e toda essa parte aí de você se envolver com metodologias de ensino, para poder falar com as pessoas, como atingir o cérebro das pessoas e entender as coisas rapidamente, com umas imagens com resoluções ruins. Né? E, cara, tudo isso o Deco falou aqui já, né? Faz muito sentido. Quando tu olha agora, fala, pô, é tão óbvio, né? Sim. Mas quando tu tá vivendo o processo, cara, não tem nada de óbvio, né? Não tem. Imagina, Josué tava dando 7 voltas em volta de uma muralha. Mano, e tocando trombeta. O negócio vai cair? Como o negócio vai cair? Né? só na- E tava lá Com certeza. andando, né? É. E vocês estavam andando. E é isso mesmo. Na hora que você tá lá no meio, você fala assim, isso aqui parece nada a ver, entendeu? Você fala, Deus, sério mesmo que eu tô fazendo isso, né? E de repente, quando você olha pra trás, tinha tudo a ver, né? Era esse processo de construção mesmo, né? E é um processo que não para, né? Porque hoje a gente tá lá envolvido e a gente vê que tem um monte de coisas para aprender, né? Então, quero voltar a estudar, quero estudar missiologia, quero ter, assim, mesmo o conhecimento necessário para estar nessa função que eu tô. E tem muita coisa para aprender, gente, porque a comunicação, ela envolve muita coisa. E aí, eu que tenho mais expertise em redes sociais, né? Eu chego lá, é um universo novo para mim, porque tem um monte de coisa envolvida, né? E assim, se eu me sinto pronta? Não. E eu falei isso, a gente faz uma revisão anual, né, com o seu superior imediato. Meu superior imediato é o Luke, que é o nosso diretor internacional. E a gente foi conversar sobre essa revisão anual, né? E aí lá tinha uma pergunta, assim, alguma coisa que Deus falou com você, né? E desde o começo, assim, uma das coisas que Deus ministrou muito é minha passagem preferida lá de Coríntios, que fala do espinho da carne. Eu muito cedo, sempre cantando na igreja. Meu pai era ministro de louvor e quando na minha adolescência eu tive um nódulo vocal muito sério, muito severo, eu tive que ir pra fono, eu não conseguia cantar mais, eu não tinha nada, e foi quando Deus começou a falar comigo sobre com esse texto, né? E Paulo fala, né, que esse espinho na carne ele foi colocado em mim para me esbofetear, né? A fim de que eu não me ensoberbesse.
soberbecesse. É. E porque é quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, e de novo, Deus usa isso pra mim, né? Deus vem com isso de novo, fala, Laís, ó, eu tô te colocando aqui, mas não é porque você sabe tudo isso, é porque tem um monte de coisa aqui que você ainda não sabe. E então eu te coloco ali e você vai aprender e sou eu que vou fazer. Não é você, né? Não é porque você aprendeu tudo isso, ou porque você teve essa trajetória, ou por isso ou por aquilo. É claro que aquilo foi a preparação de Deus para mim, mas muito mais pela Laís pessoa do que propriamente pelas minhas habilidades. Porque eu vou continuar crescendo, eu preciso aprender ainda um monte de coisa, eu preciso saber um monte de coisa que eu ainda não sei. Nós estamos num processo super longo de branding, porque a IAM não tinha um branding coeso, assim, entre os escritórios, então nós estamos passando por esse processo. Não sei nada sobre isso, estou aprendendo. Questões que envolvem Entendeu? ética, né? Tipo, documentos o que você vai sobre mostrar, ética, o que você não vai mostrar, entendeu? como que você As fotos, expõe como que a realidade você das se pessoas, né? comunica a respeito de coisas que às vezes são assuntos delicados que acontecem lá na África. E questões culturais, né? Não Sim. só da África, quanto da onde tu vai colocar aquela imagem, né? Exatamente. Sim, porque pra é gente pode complexo. ser um horror, mas Aham. é a cultura dos Sim. caras. Gente, lá. Exato, e isso acontece muito. respeitar. Cara. Isso acontece muito, porque, por exemplo, assim, a foto é uma coisa que ela, na verdade, ela tem um entendimento muito subjetivo. Você faz uma leitura conforme o mundo, a tua cultura, o teu mundo, a bagagem que você traz do mundo, entendeu? Então, fotos que às vezes a gente usar no Brasil, elas não são ofensivas. Se você usar na África, elas são extremamente ofensivas. E a gente fez um exercício sobre isso com os diretores. Logo que eu cheguei, em janeiro de 2023, a gente foi para o Quênia para ter uma reunião. A gente teve um tempo para conversar sobre isso. E eu pedi para eles entrarem no banco de imagens da AIM, que são as fotos oficiais que a gente usa para os nossos materiais. E que cada um dos diretores escolhesse a melhor foto que representa a AIM e a pior. Gente, teve gente que escolheu como a melhor o que o amiguinho escolheu como pior. Então, assim, tudo isso é um universo gigantesco. E como você tem audiências extremamente diferentes, porque cada uma tem uma cultura, tem uma língua, é um povo. Então, você tem formas diferentes de comunicar a mesma coisa. Então, tem sido um processo, assim, longo e um processo que é extremamente desafiador pra gente, né? E aí, nessa revisão anual, eu conversei isso com o Luke. Eu falei, Luke, nós estamos nesse processo e, assim, eu não me sinto apta pra fazer isso. Mas, se Deus me chamou pra fazer isso, eu vou até o final. Entendeu? E assim, eu sei que ele vai capacitar a gente e que ele vai fazer com que a gente chegue lá onde ele deseja que a gente chegue, né? Tem gente que pergunta pra gente, tá, mas por que África, né? Por que, né? Ai, tem tanta gente Tem aqui no tanta coisa Brasil pra que fazer aqui. precisa, né? Não, e de verdade tem, né? Quando a gente está falando de uma missão para a África, o foco da nossa missão, ele não é em países da África onde existe uma igreja local suficientemente forte para Evangelizar os seus, né? evangelizar os seus e enviar os seus missionários. Tanto que na África do Sul a gente tem um história de mobilização, porque a África do Sul ela tem esse poder econômico, ela tem uma igreja forte, né? Assim como a Nigéria, por exemplo. E o foco da IAM são povos não alcançados. O que são esses povos não alcançados? Né? Não sei, eu não lembro se o Felipe falou aqui, o Felipe Fulaneto. Povos que, ali num montante, 3% sejam Cristãos. evangélicos. Né? Ele trouxe esses números. Ele trouxe alguns. Eu não sei se Tem, na vezes que África, mas- tem alguns que vão falar 2%, tem pessoas que vão falar 3%, e aí a gente operacionaliza isso. A gente planta igrejas, forma lideranças locais para que eles tomem conta da igreja, que é a igreja no povo deles, no país deles, né? E aí nessa, entre aspas, nessa brincadeira, qual que é o nosso desafio? A África tem mais ou menos uns 3.400 povos. Desse montante, 1.000 são povos não alcançados, ou que não tem presença nenhuma do evangelho, não tem uma linha da Bíblia escrita nesse dialeto, idioma local, ou povos que estão nessa margem. Tem uma igreja, mas ela não tem a capacidade financeira ou até de gente para se multiplicar e para formar missionários ou evangelistas, pastores daquele próprio povo, né? E aí, nesse trabalho, e que é muito desafiador, porque a menor parte de todo o investimento ou sustento que existe de missões no mundo, ele é voltado para povos não alcançados.
Então é uma luta você mobilizar pessoas para que queiram trabalhar entre esses povos. É um trabalho de formiguinha muitas vezes. Aí quando a gente pensa no norte da África, né, que tem a maioria islâmica, né, cara, você vai para lá com uma profissão, você vai abrir uma empresa, você vai ser funcionário de uma empresa, provavelmente também de missionários que já empreenderam lá para que você comece esse trabalho. Em alguns países do norte da África, gente, para você ser considerado como uma pessoa da comunidade lá, você precisa morar lá 10 anos. Né? E aí como que você, missionário que está num desses países, explica para tua igreja que por 10 anos provavelmente você não vai ter nada. uma pessoa que de fato vai publicamente professar a fé dela, ser batizado, né? Então, em muitos aspectos é um trabalho de formiguinha, ou o trabalho de quem está fazendo tradução de Bíblia. Cara, é uma loucura, porque muitas vezes desafiador. Os intérpretes não são cristãos. Né? E a gente tem muitas vezes pedidos de oração relacionados aos intérpretes. Tipo, cara, Deus tem que quebrar o coração desse cara, porque a gente precisa ter, dentro do contexto ali, a tradução mais fiel ao que esse povo compreende. Tem uma história muito legal que tem povo que não compreende a coisa da emoção ser no coração. É o estômago. No estômago, no fígado. Cara, você tem que transformar tudo aquilo ali para aquela realidade. É um barato, né? Deus conhece o seu estômago, né? Deus conhece o seu estômago, né? O que existe no seu estômago, né? E aí, cara, é muito legal, né? Porque quando você está imerso nisso, recebendo essas notícias do campo, cara, você é inundado de uma alegria daquilo que Deus tem feito, entendeu? Tem muito sofrimento, mas, cara, Deus tem feito coisas grandiosas no continente africano, e em especial, né, a gente está no mês do Ramadã, né? A gente está terminando hoje a primeira semana do Ramadã e a gente tem mais 3 semanas. E, cara, no Ramadã é o momento que a gente tem mais islâmicos se convertendo, porque eles passam muitas horas da noite. Porque qual que é a malandragem? A malandragem é, já que você vai ficar de jejum durante o dia, você estica a tua noite, você acorda mais tarde, então você dorme bem para lá da madrugada, porque daí você consegue ir se alimentando. E aí o que você faz de madrugada, cara? Você não está na rua, você está no computador. Em vários desses países, a internet é livre. Então, o que a gente faz? Não a gente exatamente, mas a gente tem estratégias dentro da IAM. Tem anúncios a respeito de Jesus. E aí, cara, tem ferramenta, tem missionário que trabalha com bot, cara. Que massa. Com redes enormes e tal. E assim, no final desse processo, numa dessas estratégias, que é um missionário nosso, só no segundo semestre do ano passado, cara, foram 45 pessoas que começaram o discipulado. Locais do norte da África começando o discipulado presencial com pessoas de lá que já eram convertidas, entendeu? Então, um cara que passou 10 anos morando no norte da África e que para se ambientar e tarará, e de repente ele volta para o Brasil e ele começa esse trabalho, e aí ele vê esses números e tudo isso acontecendo, e aí esse trabalho se espalhando por mais países do norte da África. Cara, Deus tem feito muitas coisas, muitas coisas. Sabe o que é legal, cara? Eu me senti aqui, Lucas 24:32, tipo, os discípulos que caminharam depois de Jesus de ressurreto, que depois eles falam assim, cara, nosso coração não queimava quando ele falava, e meu coração aqui, cara, tá queimando do jeito que vocês falam e do amor que vocês têm por missões e tudo que vocês estão vivendo nesse momento. E, cara, eu creio que vai acontecer grandes coisas na vida de vocês. Amém. Amém. Eu quero ouvir mais vocês, eu quero ouvir vocês a próxima vez que vocês virem, que eu tenho certeza que vão ter outras histórias e aquilo que Deus vai continuar fazendo. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha aqui, antes que a gente encerre. A gente tem uns materiais aqui que vão ficar com eles, mas a gente tem aqui, gente, uma pulseira, a câmera não vai pegar, a gente sempre usa essa pulseira, ó, pertinho ali, para você colocar, Deco. Opa, essa pulseira tá ali escrito Lucas 10:2, né? E o que acontece com isso aí? Isso aqui é um movimento de oração que existe dentro da IAM e que existe também entre outras agências, né? De todo dia, às 10:02 da manhã, a gente para tudo que a gente está fazendo no nosso escritório. E a galera que se compromete com a oração de Lucas 10:2 também é pedindo ao Senhor que envie mais trabalhadores para a Seara, né? Porque a Seara é grande, né? E gente, uma das coisas que mais me impactou nesse processo dentro da agência missionária
é perceber assim, cara, hoje a gente tem 400 oportunidades para servir entre povos africanos. Das mais diferentes. De um piloto de avião, porque a gente tem companhia aérea, passando por médicos, psiquiatras, professores, engenheiros. Desenvolvedor de bot. Desenvolvedor. Sim, a gente recrutou tem uma menina que vai trabalhar no nosso escritório que ela trabalha com bot, né? E aí, a gente às vezes está orando por uma... A gente está num processo agora de começar trabalhos no Níger, em Mali, em Burkina Faso, né? Que são países com muita presença islâmica. E a gente pensa, cara, quem vão ser essas pessoas que vão sair do Brasil e que vão para lá, né, cara? E elas podem estar ouvindo a gente agora. E é muito louco, cara, porque essas pessoas, elas estão chegando. Né? E gente que falava, cara, Deus colocou no meu coração um povo tem um povo chamado e Deus falava pra pessoa. E o cara não entendia nada. Não entendia nada, e Deus tá falando pra mim, entendeu? E de repente ela assim, cara, tem um povo não alcançado chamado E as pessoas entram em contato, cara, é isso aqui, cara, entendeu? Tem essas histórias assim que acontecem, né? E Deus tem levantado pessoas. Deus tem levantado muitas pessoas. A organização agora o nosso próximo direcionamento agora é região noroeste, né? Então a gente está subindo mais em direção, né, a esses países que têm essa presença islâmica muito forte, né? E se você está ouvindo a gente e você está sentindo que Deus está te chamando para a África, você entra em contato com a gente. Ou entre povos africanos na diáspora africana. Tem em diversos lugares do mundo, né? E, gente, é um trabalho lindo. É demais ver o que Deus está fazendo. E eu acho que isso tem sido uma das coisas mais gratificantes para a gente, estar perto, em contato com essas histórias. E hoje a gente enxerga a África de uma maneira muito diferente de quando a IAM começou, né? Hoje a gente não enxerga mais a África somente como um campo missionário, mas também uma grande força missionária, porque estão sendo levantados missionários africanos que também estão indo para diferentes povos, diferentes nações, para também pregar o evangelho. E que tempo maravilhoso para estar vivendo e servindo a Deus, entendeu? Para poder ver isso acontecer, né? Então é muito legal. E quando eu falo que Deus tem feito grandes coisas, né? Cara, a gente tem tido a experiência de conhecer pessoas que elas vão para esses contextos proibidos sendo chamadas pelos governos locais, cara. Entendeu? Cara, o pessoal do norte da África ama os brasileiros. E por profissões, a parte de atletismo, a parte de fisioterapia. Jiu-jitsu, futebol. E de repente eles estão chamando esses caras, entendeu? Para ir para lá e é muito louco, né? A gente faz um trabalho de cavalo de Troia, assim, né? Nesses países. E... Foi cavalo de Troia. É o teu linguajar, né? É o linguajar do Ricardo. Eu ia pegar esse link. E quando a gente tem esses relatos, né, de saber que pessoas de poderosos, esposas dos poderosos, essas pessoas elas têm aceitado Jesus porque a personal da pessoa é uma pessoa do Brasil, cara. Entendeu? Deus tem feito grandes coisas e a gente se alegra muito nisso. E assim, nesse processo que eu estava para entrar, né, na agência missionária, prestando serviço, um belo dia eu fui ver uma pregação do nosso diretor, do Paulo. E aí ele... Cara, aquelas coisas, né, cara? Como Deus fala com a gente com textos que a gente, ao longo da vida inteira, a gente escutou, mas que de repente dá o... Cara, é isso, né? Que na pregação dele ele falou assim, né? E aí você tá olhando para mim, pensando, por que a África, né? Que assim... Cara, porque naquele glorioso dia vai ter gente de todo povo, toda língua, toda nação. E cara, de repente veio um amor assim no meu coração, tipo assim, cara, eu tenho que amar esses povos, cara. Assim como a gente tem que amar os ciganos aqui no Brasil, os povos indígenas, né? E que, às vezes, tudo isso está à margem daquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Cara, a comunidade surda, muda no Brasil, ela é gigantesca e a gente precisa de missionários que alcancem essa galera, porque eles estão à margem do evangelho, né? E aí, cara, a gente vai se enchendo desse amor e, tipo, cara... Então, vamos orar com fervor para que Deus levante mais essas pessoas. E aí, parte do nosso trabalho nessa área de comunicação tem a ver com isso, né? Cara, como a gente comunica da melhor forma possível que
existem oportunidades para a gente servir com as mais diferentes profissões e que existe um campo gigantesco a ser explorado, e se Deus quiser a gente vai tá vivo para ver, né, Jesus voltando em breve. A gente vai estar nessa cena, né? A gente vai estar lá prostrado, né? Mas, cara, que legal vai ser se a nossa geração... morte ou não, mas... Se a nossa geração acompanhar esse processo, entendeu? E eu acho que uma coisa que eu queria, assim, também deixar só registrado é que, assim, a gente hoje tem oportunidades para servir de curto prazo, que é... De 3 semanas até 1 ano. Até 1 ano. E a gente tem oportunidades de longo prazo, que é quando realmente a pessoa vai para passar mais tempo, pelo menos 2 anos, né? No meio de um povo ou em um país, né? E essas oportunidades, elas são, assim, variadíssimas, de tudo quanto é profissão que vocês imaginarem. A gente tem um centro de cuidado com o missionário, então a gente precisa muito de psicólogos que falem português para atender os missionários brasileiros, né? Então, a gente tem esse serviço também. A gente precisa de pilotos de avião, mas a gente também precisa de muitos professores. Se você tem proficiência em língua inglesa, você pode ser um professor no RVA. Em árabe, excelente, né? No RVA, o RVA é uma escola que a IAM tem para que os missionários que vão para lugares onde eles não podem levar os filhos estudam... É uma escola americana. Um currículo americano. Ela é no Quênia, ela é lá em Kijabe. E então, assim, são inúmeras as oportunidades para servir a Deus com a IAM. E se você está sentindo que esse é o teu chamado, que tem alguma coisa que Deus pode ter para você, entre em contato com a gente. É isso aí. Amém. Amém. Deco, que privilégio. Muito, né? A gente está sendo usado para isso, que legal. Tô até emocionado. Queridos, deixa eu cumprimentá-los aqui ao vivo. Obrigada, né? viu, Muito gente? obrigado, né? Uma honra recebê-los aqui. Uma honra estar aqui. É muito legal ver o que Deus tem feito, né? Eu tive pouco contato com o Lila, por mais acho que ficou 1-2 anos ali na igreja junto, mas... Porque tu foi em 2010 eu me mudei de Londrina. 2010, então converti em 2008 ali na igreja, então tipo 2 anos assim que eu convivendo pouco, né? Não tive a experiência antes também, né? Mas muito, muito gratificante ver o que Deus tem feito e mais ainda o que Ele ainda vai fazer na vida de vocês. Como eu disse, eu quero vê-los de novo sentado aqui, ou nas nossas rodas, ouvindo todas as histórias. E o testemunho que vocês ainda vão ter na vida de vocês, né? Amém. Desejo muitas e muitas bênçãos, que esses desafios todos passados se tornem a glória de Deus na vida daqueles que vocês estão apoiando. Amém. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês. Gente, obrigado também. O Deco já disse tudo. Eu acho que eu vou repetir o que ele disse aqui. É uma honra, é um prazer estar aqui, lindo a trajetória de vocês. E assim, a gente já vê que Deus são ferramentas, né? São vasos usados na mão dele. O que vai vir por aí, a gente não faz ideia, né? É isso Mas mesmo. certamente grandes coisas Deus tem por vir. Né? Amém. Na semana passada foi a celebração de missões. Um pouco tempo atrás, porque esse episódio vai depois. Sim, mas, E aí, a mensagem que, quando eu estava orando, Deus colocou foi Romanos 10, 13 e 15, que diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, vocês são esses, cara, que estão sendo enviados para que tudo aconteça. Amém. Amém. Finalizando aqui, então, veja que nosso Deus é um Deus muito inteligente, é um Deus de estratégia, né? E Ele não está lá sentado no trono das galáxias, longe de você, nem aí para a tua vida. Ele está muito preocupado. Por isso Ele, por exemplo, levantou o Lila e a Laís e trabalhou 10 anos na vida dele para prepará-los para achar gente para poder falar para você e para os nossos irmãos que estão aí pelo mundo. Se você se sentiu tocado e enfim, de alguma forma com esse episódio, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos. E se você se sentiu chamado, procure a Laís ou Lila ou a missão. E se você não conseguir, fala aqui com a gente no TronoCast que a gente faz essa ponte com você, ok? Deus te abençoe e fique firme na fé. Fica com Deus. Obrigado. Amém. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.